A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos mais uma vez nosso Seara Espírita de hoje com o Nelson Xavier aqui. E para chegar até seus corações, levando um pouco mais da mensagem do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Alegria enorme estar com vocês para mais um programa Seara Espírita. E hoje Nelson vai falar aqui para a gente sobre um tema que eu acho que interessa a todos nós, pois vamos falar sobre a alegria de viver. Continue aqui com a gente, né? Fique com a gente até no nosso programa para a gente aprender um pouquinho mais sobre a questão da alegria de viver, como que nós podemos buscar a felicidade aqui na Terra, da forma que nós vivemos, buscando viver com mais alegria. Acompanhe com a gente no nosso programa Seara Espírita de hoje. E convido vocês neste momento para fazermos a nossa prece, elevarmos nosso pensamento a Deus, nosso Pai amoroso, a nosso Mestre Jesus, modelo e guia, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz. E neste momento, Senhor, uma vez mais agradecemos. Agradecemos a oportunidade reencarnatória, agradecemos por nossas vidas, por todas as bênçãos que diariamente recebemos, por todo o amparo do mais alto. E se pudermos, Senhor, te rogar algo, rogamos o teu amparo, o teu auxílio, para combatermos o bom combate, para vencermos nossas imperfeições, para buscarmos, Senhor, conseguir completar a nossa programação reencarnatória da melhor forma possível. Rogamos também, Pai amado, por todos aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, por todos os nossos irmãos que passam pelas experiências da guerra, da fome, das dificuldades, Senhor, de toda a ordem, por todos aqueles que choram, que sofrem, para que o Senhor possa auxiliá-los, para que nós possamos também colaborar para amenizar essas dores. Seja conosco, Mestre Jesus, amparai-nos e instrui-nos hoje e por todo sempre, que assim seja. Nelsinho, quem não busca alegria, né? Quem não busca viver bem, quem não busca ser feliz. Em sua opinião, o que impede as pessoas de viverem suas vidas com mais alegria, né? Um bom dia para você, Nelsinho. Bom dia, Melissa. Bom dia, rádio ouvintes. Bom dia aos nossos amigos internautas que estão aí acompanhando, todos aqueles que nos fizeram contato, que queriam realmente acompanhar o nosso trabalho, refletir sobre o tema. Aos amigos lá do Iracema, é importante estarmos unidos aí numa só vibração, com certeza refletindo para uma vida melhor. E aí eu pergunto para Melissa, Melissa, o que te impede de ser feliz? Vai fazer uma lista? Acho que eu mesma, viu? É isso que a gente vai tentar entender. Eu poderia perguntar para cada um dos meus amigos rádio-ouvintes, das pessoas que nos acompanham, o que impede você de ser feliz ou de levar uma vida mais alegre? Melissa, talvez nós vamos fazer uma lista enumerando um monte de coisa que nos impede de realmente alcançar a felicidade, a plenitude, e via de regra a gente vai colocar na mão dos outros, né? Segundo o filósofo existencialista que dizia o inferno são os outros, né? Sartre dizia isso. A gente tem um hábito de colocar a nossa infelicidade como culpa de alguém. Então eu acredito, fazendo uma reflexão dentro desse aspecto, que o que nos impede realmente de ter uma vida mais feliz é um não entendimento dos reveses da vida. Ou seja, a partir do momento em que eu não entendo essa alternância das coisas boas com as coisas más, em que eu me revolto, em que eu não entendo o porquê que as coisas estão acontecendo comigo, eu tenho uma tendência a sofrer mais. Falta de visão de imortalidade da alma, porque se eu penso na mortalidade da alma, se eu acredito que a vida começa no berço e termina no túmulo, a minha percepção restringe. Melissa me falava de um sofrimento que ela tem, ela falou, karma. Então, se não for a vida anterior, eu vou denotar que o sofrimento que eu tenho nessa vida não tem uma razão de ser. Nós podemos ter também uma falta de visão em relação ao tempo, porque quem sofre acha que o sofrimento é eterno.
Nós nunca acreditamos que ele vai passar. Uhum. Então, isso intensifica. Nós ainda não temos a vivência, a compreensão que somos espíritos. Nós achamos que nós somos esse corpo de matéria. E todas essas percepções, elas vão nos impedindo de ter a alegria de viver. Então, quando a gente começa a valorizar mais as coisas materiais do que as espirituais, Melissa, nós vamos encontrar demais motivo para sofrer. Então, se a nossa vida muda constantemente, já dizia Heráclito, o grande filósofo grego, a única coisa permanente na nossa vida, Melissa, é a mudança. Ela muda constantemente, mas a gente reluta, não é verdade? Muito. A gente fala assim, até de coisa ruim. Conheço pessoas que a vida dela tá péssima. Ela fala, mas pelo menos eu conheço. Se eu mudar e piorar, né? A pessoa não quer mudar. Então, para aqueles que sofrem, eu acho que talvez valha lembrar o conselho que Maria, mãe de Jesus, manda a Chico. Chico passava momentos muito difíceis. E ele então pede, né, solicita a Emmanuel que buscasse com Maria um conselho para que ele pudesse suportar aquele momento de dificuldade. E então, é interessante que Emmanuel conversa com Celina, auxiliar de Maria, que conversa com Maria e que manda para o Chico um tempo depois. E Emmanuel aparece para o Chico, Chico, Maria mandou a mensagem. E qual é? Isso também passa. Aí o Chico se empolgou, ficou alegre. Ai, beleza, vai passar. E o Emmanuel, como bom mentor que jogou um balde de água fria. Falou, Chico, as coisas ruins passam, mas as boas também. Então aí o Chico escreveu, mandou fazer um quadro e pôs em cima lá da sua cama, para ele nunca se esquecer dessa mensagem. Isso também passa. É verdade, né? Assim, com certeza os momentos difíceis, ruins passam, mas por consequência os bons também passam, tudo é passageiro. E já que tudo passa, vamos tentar aproveitar da melhor forma possível, né? Quando a gente está aqui nesse momento vivenciando as coisas aqui da Terra, inclusive aqueles festivais de caldo, aqueles almoços, né? Boa. Então ligue para nós no 3332-1517 e participe e concorra ao final do nosso programa ao sorteio para 2 ingressos para o Festival de Caldos, que acontece sábado que vem, dia 17, lá no Divino Mestre. Então, das 19 às 21 horas no Divino Mestre, sábado que vem, um super festival de caldos. Ligue para nós e participe, 3332-1517. Nelson, a gente aprende, né, a vida, o tempo todo, né, quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, o próprio Jesus diz para nós, né, que a felicidade não é deste mundo, né? Os Espíritos trazem isso para a gente também, um capítulo especial na obra kardeciana falando, né, que a felicidade ainda não é deste mundo, né? Mas mesmo assim, você acha que é possível viver alegre neste mundo? Ou seja, é possível a gente ter alguma soma de alegria aqui na Terra? Melissa, o que há de mais aí complicado nessa questão é que as pessoas confundem alegria com felicidade. Boa. Né? Eu posso ser feliz e estar triste. Uhum. Ué, como assim? Entender o conceito ajuda a gente a viver melhor. Se a gente pensa em alegria como momentos, né, e a felicidade a soma desses momentos, nós vamos entender que eu vou ter uma soma de momentos alegres, dando ao conjunto o tom de felicidade. E aí eu pergunto a você, quem nunca, Melissa, nesse mundo teve um momento de alegria? Seja vendo um filme, lendo um livro, sim, vendo um filho nascer, um bate-papo com um amigo, um cafezinho. E assim, quando você vai percebendo que são esses momentos que nós estamos passando e nós vamos valorizando, nós vamos ganhando um tom de alegria, entendeu? É importante a gente perceber que o mundo nos possibilita isso. Então, eu digo, Melissa, que só vai conseguir ter uma vida alegre quem conseguir ser grato. Gratidão é a palavra de ordem, Melissa. Gratidão, meu amigo ouvinte, meu amigo que nos acompanha pela internet, é a palavra que vai determinar a nossa capacidade de ter mais momentos alegres. O que eu posso dizer a você, que me ouve, que ninguém é alegre o tempo inteiro. Mas, em contrapartida, ninguém é triste o momento inteiro. Todo o tempo, ninguém é triste. Há momentos em que nós vamos ter de alegria e há momentos de tristeza.
essa alternância, se eu as compreendo, eu ganho sabedoria. Então eu começo a valorizar em estar com a família, em ter fé, em ter um lar. Aí a pessoa fala assim, eu moro na rua, né? Sempre as pessoas vão achar subterfúgio para encontrar motivo para ser infeliz. Mas você pode agradecer por poder ver, ouvir, falar, andar. E aquelas pessoas que não podem, né? Você fala, pode ser feliz porque tem um corpo. Uhum. Ah, mas e aqueles que não têm corpo? Pode ser feliz porque ele existe. Você sempre vai encontrar, se quiser, um motivo para se alegrar. O Dalai Lama diz que a felicidade ela tem a ver com treinamento mental. À medida em que eu treino a minha mente para ser grato, à medida em que eu treino a minha mente para ser feliz, eu vou aprender a curtir cada momento, Melissa. É isso. E isso é interessante, né, Nelson? Que todos nós podemos melhor aproveitar essas situações, esses momentos de alegria, de felicidade que nós temos, né? Agora, durante séculos, os religiosos incutiram na gente, né, nos seus fiéis, um medo, que é comum até os dias de hoje, na verdade, né? O medo de fazermos algo que vai nos condenar ao inferno, ao sofrimento, né? Você acredita que a religião seja um óbice, né, à felicidade? Dizia o filósofo que a religião é o ópio do povo. Bom, a gente tem que entender a diferença entre religião e religiosidade. Eu estou no atual momento da minha vida, Melissa, que eu estou buscando espiritualidade, que são coisas distintas. Tivemos a oportunidade de, nessa quinta, falar no Rotary sobre saúde e espiritualidade, e aí a gente apresentou alguns conceitos importantes. E aí um dos que eu gostei de ter apresentado, que eu identifiquei, que eles falam que a religião é o rótulo de uma garrafa. Religiosidade é o que está dentro, é o conteúdo. Muitos brigam pelo rótulo, sem beber o conteúdo. Olha que fantástico. Bacana, bacana. Então, quer dizer, religiosidade é a essência. Religião é apenas a ferramenta, um mecanismo que vai nos ajudar a beber desse líquido. Tem o Padma Santman, que é um budista, ele diz o seguinte, para que serve um barco normalmente? Para levar você de um continente ao outro, de um lugar ao outro. Uhum. Ele falou, as pessoas não moram, via de regra, em barco. Ele falou, a mesma coisa o ônibus. Você entra no ônibus para quê? Para te levar até outro ponto. Ele falou, é para isso que serve a religião. Quando você atinge a esse outro ponto, a religião some. Então, quando nós falamos de religião, no seu sentido histórico, né, etimológico, religião significa religar a criatura com Deus. Em algum momento nós perdemos essa ligação com Deus. Então, nós precisamos entender que nós somos seres espirituais. Como seres espirituais, precisamos viver a espiritualidade. E podemos viver a espiritualidade, Melissa, sem religião. Muitas pessoas não entendem isso. Nós estamos fazendo um trabalho com os cadetes lá na AFA, na Academia da Força Aérea, e é um trabalho voluntário, com voluntários, e nós recebemos a oportunidade de trabalhar sobre esse tema. Um outro amigo fez sobre a espiritualidade o módulo primeiro, e eu vou fazer o segundo agora. E nesses estudos, o que a gente identifica? Você pode manifestar a espiritualidade de várias formas. Na verdade, o que eu entendi, que enquanto você tem energia produtiva, que é colocada em prol da vida, você está vivendo a espiritualidade. Mas para concluir a resposta dessa pergunta, eu gostaria de contar uma história. Não adianta o que você mostra para as pessoas, não adianta o que você fala, porque quem determina na comunicação o conteúdo é quem ouve. Uhum. Cada um ouve o que quer, né? Exatamente. Quantas vezes você que está me ouvindo aí já falou uma coisa para A para a pessoa e ela entendeu B? Isso é muito comum entre os casais, né? Que a linguagem é tão diferente. Mas a história diz que um monge iniciante, um discípulo, ele foi procurar um sábio que estava num lugar muito fechado, parecia uma biblioteca, havia pouca luminosidade, e aí o sábio, com a sua touca quase cobrindo o rosto, escrevia num livro, um livro tão velho quanto o sábio. E então o jovem, sedento de conhecimento, perguntou, mestre, qual é o sentido da vida? O velho sábio esticou a sua mão, apontou para um pano caído no chão, e apontou para cima.
O jovem olhou o pano, olhou para cima e viu uma grande janela, cheia de poeira, de teia. Ele então pegou o pano, escalou, limpou a janela, retirou as teias e o sol entrou iluminando aquele lugar. Quando ele desceu, ele disse: eu entendi, mestre. O que o senhor queria nos dizer, quis nos dizer, o sentido da vida, ele se baseia em livrar de tudo aquilo que atrapalha o nosso aprendizagem. É preciso tirar as teias do preconceito, a poeira da nossa visão, para a gente poder enxergar a verdade. Eu entendi o que o senhor quis dizer e saiu todo feliz. E o sábio, então, abriu um leve sorriso e disse: mais importante do que você mostra a alguém é aquilo que ela vê. Eu apenas queria que ele colocasse o pano no lugar que ele caiu. Então, Melissa, a gente está aqui conjecturando, conversando, falando para as pessoas, mas é importante que as pessoas aprendam a ver. E quem tem olhos bons verá sempre o bem. Que assim seja. E lembramos o nosso sorteio. Ligue para nós no 3332-1517, deixe seu nome e seu telefone e concorra ao sorteio para ingressos para o Festival de Caldos, que acontece no próximo sábado, dia 17, no Divino Mestre. Ligue para a gente. Nelson, o Espiritismo, ele possibilita a gente viver uma vida mais feliz? Por quê? Bom, sim, eu posso dizer por mim, né? Bom, o Espiritismo, ele explica os ensinamentos de Jesus. E é uma fala de Jesus que para mim é muito forte. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não que o Espiritismo seja dono da verdade, mas o Espiritismo deu sentido a muitos ensinamentos de Jesus que sem a chave da reencarnação, da lei de causa e efeito, do livre-arbítrio, eu não conseguiria entender Jesus. Vamos imaginar o quanto que o Espiritismo nos liberta. Imagina, Melissa, não há fogo eterno, sofrimento eterno. O Espiritismo acabou com o sofrimento eterno. Ele nos afirma, todo sofrimento é temporário, vai passar, como Maria diz para o Chico. A doutrina espírita nos ensina que nós estamos vinculados às pessoas pelos laços da afinidade. Então o amor jamais se acaba. Sabe aquela pessoa que você ama, que partiu antes de você? Você vai reencontrá-la. Você vai manter-se conectado a ela pelo amor que lhes une. Mais cedo ou mais tarde terão a oportunidade de se abraçarem, de sorrirem, de conversar. Nós não vemos mais um Deus carrasco a nos punir, mas um bom Pai a nos educar, a corrigir a nossa senda. Na questão 920 de O Livro dos Espíritos, Melissa, Kardec pergunta aos imortais: pode um homem gozar de completa felicidade na Terra? E a resposta: não. Ai, que tristeza. Completa? Não. Porque a nossa vida aqui hoje na Terra é de prova e de expiação, Melissa. Porém, ele diz o seguinte: compete ao homem suavizar as suas provas e viver a felicidade o quanto for possível. O maior que você conseguir, você pode produzir felicidade. Então a doutrina espírita nos ajuda a enxergar a vida de uma forma diferente. Porque o que representa a vida? Diante da eternidade, um segundo, um milésimo de segundo. Então a gente começa a entender que nós podemos e devemos trocar as benesses materiais pelas benesses espirituais. Ou seja, ser do mundo, estar no mundo sem pertencer ao mundo, sabendo que tudo aqui é passageiro. Estivemos com o nosso amigo Evaldo, e aí ele deu uma planta para o Nelson Vicente ontem, né? E Nelson, muito obrigado por ter me dado a planta. Ele falou: não te dei nada, porque não é meu. Eu apenas compartilho aquilo que Deus me emprestou. Olha que lindo. Lindo, lindo. Então, assim, nós somos donos de quê, Melissa? Nada. De nada. Tudo que você tem hoje vai passar. Se for um colecionador, você tem a certeza que essa coleção vai ficar e você vai. Então, se você é dono de um carro, por melhor que ele seja, ele vai passar. Você não é dono das coisas, você não é dono das pessoas. Então, nós entendemos que é preciso valorizar as coisas espirituais, aceitando que tudo que você tem é um empréstimo de Deus. E como Deus não é um carrasco,
tudo que acontece, seja bom ou mal, será sempre para sua alegria, para sua felicidade. Até o nosso corpo físico é empréstimo, né? Quem Temos dirá... que devolver, né? Temos que devolver, quem dirá o resto, né? Agora, Nelson, na atualidade, você identifica algum comportamento que dificulta mais as pessoas terem uma vida mais alegre? Sim, Melissa. E ele é o inimigo do espiritismo. Ah, O espiritismo... tchan, tchan, tchan. O espiritismo tem inimigo? Sim, o espiritismo vem para combatê-lo. Sabe quem é? O materialismo. Olha só, o materialismo é aquele vírus que contamina as criaturas e faz com que elas pensem que elas sejam os seres mais importantes do universo, que Deus criou bilhões e bilhões de estrelas, milhares de galáxias, para poder pôr vida num grão de areia que é a Terra. As pessoas se acham tão importantes, né, que quantas vezes, eu gosto do Mário Sérgio Cortella, quando ele tem um vídeo que fala, você sabe com quem você está falando? Já viu esse vídeo? Ele dá uma aula para falar quem nós somos. É fantástico. Nada, né? E é interessante que quando a gente tem essa visão materialista, as coisas na Terra, elas ganham um sofrimento, ou melhor, o sofrimento ganha um peso muito maior. E aí a gente vê que tudo que é espiritual contraria o que é material. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre as bem-aventuranças e principalmente os puros de coração no fórum no início dessa semana. A Melissa nos acompanhou lá. E é interessante que as bem-aventuranças, como nós estudamos, demonstra que era um recurso literário e ela estava sempre vinculado a você bem-aventurado, ou seja, feliz é, e falava-se uma virtude. Jesus usa de um contrassenso, porque ele diz o seguinte, feliz é, e diz, é aquele que sofre, é aquele que é perseguido, aquele que é odiado. Então, Jesus vem falar que todos aqueles que sofrem aqui na terra serão felizes porque alcançarão os verdadeiros tesouros. Jesus dizia que o verdadeiro tesouro não pode ser roubado pelos ladrões nem corroído pelas traças. Que será que tesouro que ele estava falando, Melissa? Entende? Nós somos cristãos, um país na sua maioria de cristãos, mas nós estamos tão distantes do ensinamento do Cristo. Nós ainda estamos na fase do entendimento. Nos falta compreensão, imersão para vivenciar essa proposta espiritual que já tem mais de aí 2000 anos. E nós ainda não conseguimos absorver para vivê-la verdadeiramente, Melissa. Essa talvez seja a nossa luta. Lá na questão 921, Kardec pergunta novamente aos espíritos. Concede-se que o homem será feliz na Terra. Ele entende que o homem vai ser feliz quando a humanidade estiver transformada. Enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? E a resposta dos espíritos é fantástica. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Então, meu amigo, minha amiga que nos ouve, que nos acompanha, você está infeliz? Diz os espíritos que a culpa é sua. Foi você que fez más escolhas, entendeu? Por quê? Se nós somos os obreiros da nossa infelicidade, foi porque ao longo da caminhada nós fomos escolhendo caminhos ruins. Você traiu, você mentiu, você furtou, você enganou. Aí depois que você plantou tudo isso, você vai querer colher coisas boas, Melissa? Não tem como. Então é preciso entender que se nós somos obreiros da nossa infelicidade, também somos da nossa felicidade. Você pode mudar a sua vida fazendo novas escolhas, suportando com paciência as dificuldades, porque passarão, e a partir do momento começar a fazer escolhas melhores. Porque se a vida ela repercute tudo aquilo que você dá a ela, se ela te devolve, pensa o que você tem dado à vida. Aí você sim terá uma grande mudança na sua existência. Eu costumo comparar a vida com um lago. Já falei isso outras vezes, peço licença para falar de novo. Quando nós jogamos uma pedra no lago, segundo os físicos, cria-se uma onda. Segundo os mesmos físicos, essa onda bate na borda e volta para o centro. Eu falo que o lago é a nossa vida, que as pedras são as nossas ações diante da vida. E que quando nós lançamos uma pedra no lago da vida, ela vai bater na borda e vai voltar para a gente. Nós receberemos de volta tudo aquilo que nós dermos ao mundo. E aí eu te pergunto, o que você tem dado ao mundo?
Porque se você não souber o que você está dando, está na hora de se perguntar. Se você está dando o seu melhor, você é paciente, você é bondoso, você sabe se calar diante da calúnia, porque tudo isso vai repercutir na sua vida. Nelson, a gente está com uma pergunta de uma ouvinte aqui que nos ligou e tem um pouco a ver com essa situação que a gente está conversando sobre, né, situações que dificultam nós vivermos em alegria aqui na Terra. E uma das situações mais recorrentes, que talvez é chamado, né, o mal do século, é a depressão. E essa ouvinte nos fala o seguinte: eu tenho depressão, tento vencer a tristeza que existe em mim, mas não consigo. Às vezes essa sensação toma conta de mim. Como vencer isso? Eu acho que a pergunta dela é a pergunta de muitas pessoas hoje, né? Muitas. Você disse o mal do século, talvez seria o mal do milênio, né? No passado chamado de melancolia. Bom, primeiramente nós temos que tratar a depressão como uma doença. Muita gente acha que depressão é frescura, Melissa, e não sabe os riscos que a depressão acomete a pessoa envolvida, né? Então ninguém é depressivo porque quer, mas a pessoa, de certa forma, está apegada. Eu digo que ansiedade é excesso de futuro no presente. E depressão é excesso do passado no presente. A gente precisa aprender a se desprender do passado para que a gente possa recomeçar. Bom, tratamento de de depressão, eu sempre falo de três viés de tratamento. Normalmente é o tratamento médico, Melissa, a pessoa tem que procurar um especialista para que ela possa receber um remédio para acertar a química cerebral. Porque quem tem depressão, há alteração realmente na química cerebral, ela vê o mundo como se estivesse vê a vida num vidro embaçado, a vida perde o tom, ou melhor, ganha o tom de cinza, perde as cores. Então ela precisa reequilibrar, isso é um ponto. O segundo é o tratamento, a terapia psicológica, ou seja, avaliar por como que ela está lidando com as questões emocionais, com os problemas e tal, e reorientar a vida, a forma de ver a vida, para ela poder começar a superar. E eu sempre falo do tratamento espiritual, é muito importante o tratamento espiritual. É comum em casos de depressão em que se instale uma obsessão. A influência de inimigos do passado, né, a influência daqueles que são contrários à nossa felicidade. Então, se eu pudesse recomendar o tratamento médico, o tratamento terapêutico e o tratamento espiritual, e uma casa espírita, buscar o passe, a fluidoterapia, ouvir palestras que lhe motivem. E, detalhe, encontrar algo em que a pessoa possa abraçar, ser útil, dar a sua energia, tentar vencer a depressão. Começa numa luta. O Divaldo diz que em casa de depressivo a gente arranca as cortinas e bota as camas de pé, porque o que o depressivo mais quer é quarto escuro e ficar deitado na cama. Precisamos lutar para vencer. E espero que essa nossa irmã e todos os nossos rádio ouvintes, amigos que acompanham, que estão passando pela depressão, possam vencer, possam redirecionar a sua vida, entendendo que o sofrimento é passageiro e precisamos ter a gratidão pelo que temos e também caminhar em busca da felicidade que nos compete. E aí, Nelson, eu ia te emendar uma outra pergunta aqui, mas acho que eu já tenho a resposta dela, mas de qualquer forma, né? A gente sabe que não é possível nós sermos totalmente felizes aqui na Terra, ou seja, sem nenhum momento de tristeza, porque a gente está num plano de provas e expiações, a gente está matriculado ainda nesse planeta que ainda está caminhando para a regeneração, mas a gente sabe que a natureza não dá saltos, ou seja, ser totalmente feliz, sem tristeza nenhuma, não seria uma realidade para o planeta que a gente vive aqui na Terra, né? A tristeza vai bater a nossa porta, e agora quando a gente passa a olhar para a tristeza como oportunidade de crescimento, Nelson, ou seja, como desafio para nos tornar pessoas melhores, ou seja, enfrentar essa depressão como essa ouvinte nos traz, né? Enfrentar as dificuldades como oportunidades, enxergá-las, né, como oportunidades para o nosso crescimento espiritual. Eu acho que é um caminho que talvez a gente consiga ir vencendo, né? De pouco em pouco, esses processos de dor e sofrimento que nós passamos. Perfeito. A luta, Melissa, ela é intensa para todos. Normalmente, a gente tende a valorizar o problema que a gente está vivendo como se ele fosse o maior. Aí depois que ele passa e vem um outro maior, você fala que ele não era nada.
Então, assim, eu acredito que tem a ver com a nossa ótica em relação à vida. A programação neurolinguística, eu gosto muito, eu leio algumas coisas sobre programação neurolinguística, ela diz que a gente tem tendência a repetir resultado de acordo com a forma com que a gente usa as palavras. Por quê? Nós temos no nosso cérebro as sinapses, que são as comunicações dos neurônios. Como que funciona isso? Eu conheci a Melissa, aí meu cérebro criou uma sinapse associando o nome Melissa à pessoa Melissa. Cada informação que eu recebo da Melissa engrossa essa sinapse. Todas as vezes que eu lembro da Melissa, que eu vejo foto da Melissa, eu reforço essa sinapse sobre a Melissa. E ela passa a ser uma verdade dentro de mim. Quando eu deixo de pensar sobre aquela coisa, a sinapse tende a se desfazer. Por que eu estou falando isso, Melissa? Aquelas pessoas que só pensam em coisas negativas têm tendência a reforçar na sua mente, no seu cérebro, aquilo que é ruim. Existem pessoas que só sabem pensar em coisas ruins que te aconteceram e quando você pergunta para ela, mas me fale algo de bom na sua vida, ela se torna incapaz de lembrar, Melissa. Porque ela destruiu essas cadeias neuronais. É importante a gente começar a trabalhar, como a gente tem falado nisso, aquilo que é bom. Se eu consigo ver, poxa, eu estou vivo, ponto para mim. Olha, eu consigo andar, eu consigo falar, eu tenho família, eu tenho casa. Você escolhe aquilo que você tem para você focar na gratidão, porque se eu focar naquilo que eu não tenho, qual é a minha tendência de ser ingrato? Se eu foco naquilo que eu tenho, eu começo a mudar a minha ótica sobre a vida. E aí, o que leva muitas vezes a pessoa à tristeza é a sua relação com o outro, concorda? Sim, sim. Quantas pessoas que um ente querido morreu e a vida dela acabou, porque ela focou a vida dela naquele ente querido que desencarnou. Quantas pessoas que perdem a vontade de viver por causa de uma traição conjugal ou no namoro, desistem da vida. Olha, eu tenho trabalhado em mim que cada um dá o que tem. Se o outro te deu coisas ruins, você pode devolver com aquilo que há em você. Se o outro fez errado, o problema é dele, Melissa. E aí não adianta a gente querer julgar a verdade na cara dos outros. Eu gosto de uma frase do Chico que ele dizia o seguinte: a verdade é semelhante a uma pedra preciosa, um rubi, um diamante. Pega uma pedra de diamante, joga em alguém, Melissa, vai machucar. Se der bobeira, mata. Sim. Né? Joga no rosto, vai ferir. Ninguém gosta de que a verdade seja lançada na nossa cara. Ele fala, a verdade ela tem que ser oferecida como um presente. E aí o Chico dizia, coloque uma gota de verdade em 1 litro de amor para poder conversar com as pessoas. Vou repetir, coloque uma gota de verdade em 1 litro de amor para poder conversar com as pessoas. Olha, Melissa, se nós conversarmos com a maioria das pessoas que estão deprimidas, que estão sofrendo nesse momento, elas vão conseguir identificar situações que, via de regra, envolvem outras pessoas. Por isso que eu estou enfocando nisso. Se a gente conseguir inverter isso, nós temos condições de falar, olha, se cada um dá o que tem, se cada um de nós tem aquilo que merece para o crescimento, para o aprendizado, o que eu posso aprender com essa situação? Como eu posso extrair em mim o que há de melhor diante dessa dificuldade? Tem uma história da Maria Modesto Cravo, uma grande espírita e tal, que era, na sua cidade, uma católica tradicional e tal, mas ela se converte ao espiritismo. E todas as suas amigas lhe abandonam. E dizem que elas tinham o hábito de se reunir, de dar presente no aniversário, que uma sua amiga deu um vaso de presente para ela no dia do aniversário, cheio de fezes de animais, né? E aí ela recebeu o presente. Imagina se alguém te dá a você um vaso de merdas, né? De cocô, de fezes. Imagina como é que seria receber um presente disso de alguém que você considerava, de alguém que você gostava. Ela então pega no dia do aniversário da sua amiga, manda a ela o vaso cheio de rosas com as fezes que ela tinha usado para estercar as rosas. Enquanto uma ofereceu fezes, ela devolveu rosas. Nós podemos escolher o que nós vamos oferecer ao mundo, Melissa. E eu sei que o tempo inteiro nós fazemos escolhas. É verdade, isso, e as escolhas vão determinar, né, justamente essa nossa caminhada. E o que você diria, Nelson, neste momento, para as pessoas que estão sofrendo? Ah, Melissa, eu repetiria a lição de Maria Chico. Vai passar. Que coisa boa. O Rossandro,
Kierkegaard, ele diz o seguinte: a alegria de viver é suportar a alternância dos humores de estar vivo. Ah, isso é tão legal. Bom, onde está a alegria de viver? É suportar essa alternância. Vai mudar tudo. E se eu tiver maturidade para entender que vai passar, eu vou começar a viver melhor, Melissa. Olha, você está vivendo um momento. Quantas vezes nós não agravamos o nosso sofrimento? Quando você fala quando você tem uma ferida, hoje você vai tratar uma ferida no hospital, evita-se ficar mexendo na ferida. Por quê? Você tende a ferir de novo aquele lugar. Então, normalmente, você cobre, você faça um produto para cicatrizar. Quantos de nós temos feridas emocionais e remexemos o tempo inteiro? Você encontra com a pessoa, ela te conta a desgraça. Ela conta a desgraça para o outro. E às vezes a pessoa se alimenta de querer ser coitadinho. E aí, existem pessoas, talvez você conheça alguém assim, que você vai contar uma coisa ruim que te aconteceu. Às vezes a gente precisa desabafar e você fala. E ela fala, que isso, bobo, isso não é nada. Se eu contar minha vida para você, você chora. Né? E aí ela começa a contar tanta desgraça e sai satisfeita porque ela leva o troféu da desgraça para casa. Ganhei. Na minha vida é tão ruim que ninguém ganha. Parece que algumas pessoas são tão masoquistas que têm o prazer de sofrer. Agora, se você que nos ouve não tem, você pode mudar. O sofrimento, ele serve de experiência e está no passado. Se já aconteceu, use igual no carro. A gente tem o para-brisa, né? Que é grande. E o retrovisor. Retrovisor serve para quê? Para ver o que está para trás. É só referência. Ele não é a sua direção. Então, se a gente tem isso, amadurece-se em nós vamos suportar essa alternância, entendendo que vai passar e nós vamos aproveitar cada instante, Melissa. Benjamin de Israel, Nelson, que é um pensador do século XIV, ele tem uma frase que eu gostaria que você interpretasse para a gente. A vida é muito curta para ser pequena. Essa frase é maravilhosa, né? É tão rápido aqui e a gente gasta tanto tempo com as coisas que a gente não gosta. Já viu, Melissa, como a gente tem o hábito de falar daquilo que a gente não quer? A gente precisa parar de apequenar a vida para agigantá-la. Nós somos seres de luz que precisamos aprender a brilhar. É como se a luz estivesse escondida em nós. É preciso pôr isso para fora, porque quando a gente leva alegria às outras pessoas, a gente começa a compartilhar a alegria e dar mais sentido à nossa vida. Você vê os médicos sem fronteiras, né? Você vê os doutores da alegria, você vê aquelas pessoas que visitam asilos, orfanatos, aquelas pessoas que vão nas regiões pobres, sabe para quê? Para levar um pouco do que ela tem, aquele que às vezes não tem nada. Dizem que o Chico teve momentos de tristeza profunda, de depressão, e todas as vezes que o Chico começava a viver esse momento, ele ia para a periferia da cidade onde ele morava para poder visitar os lares pobres. E ao ver tamanha miséria, tamanha dificuldade, ele voltava com o coração cheio de gratidão por poder ser útil e por saber que a sua vida não era tão ruim quanto ele estava imaginando. Então, às vezes, é preciso sair de nós, desembarcar de nós, para poder perceber o outro. E aí, você lembrando Chico pra gente, né? Quais seriam para você, Nelson, os ícones que deveriam ser seguidos como exemplos de vidas alegres aqui na Terra? Eu poderia falar de Madre Teresa, de Irmã Dulce, de Francisca de Assis, do próprio Chico, do Gandhi, mas parece estar tão distante da gente. Eu queria citar uma pessoa, e eu peço licença para algo pessoal, eu gostaria de lembrar da minha mãe. Dona Glorinha, Dona Glorinha. Eu acho que a alegria ela é aprendida. A minha mãe não teve uma vida fácil, Melissa. Ao conversar com ela, a gente conhece a sua trajetória, e eu vejo como minha mãe aprendeu a se alegrar com as pequenas coisas, com as cocotas que ela conversa o dia inteiro, com as galinhas, com as plantas. Eu aprendi com a minha mãe a amar a vida. Aprendi realmente com a minha mãe, a pessoa que eu amo, a valorizar cada instante, valorizar as pessoas. A minha mãe que soube a vida inteira esquecer dela para cuidar dos filhos, para cuidar de todo mundo que bate na porta da minha casa. E eu tenho certeza, Melissa, se a gente for bem observador, a gente vai encontrar alguém que, apesar de tudo, consegue ser feliz. Sabe,
consegue irradiar, consegue iluminar, consegue trazer luz à escuridão das trevas que nos envolvem. Então eu lembro da minha mãe e espero repetir um pouco do que ela me deu. E É aí, isso. sempre realmente, quando você fala da sua mãe, eu acho que eu nunca vi Dona Glorinha triste. Sempre que a gente a encontra, ela tá feliz com aquele sorriso dela, dá aquele abraço apertado na gente, com carinho, né? E às vezes no momento de folga ali que eu vejo, outra coisa que eu acho interessante dela também, às vezes no momento que ela tá ali de folga, paradinha, quietinha, ela tá fazendo um tricô, tá fazendo alguma coisa, ou seja, fazendo algo para alguém, né? E eu acho que isso é interessante, a gente buscar fazer algo para alguém. Se a gente, igual o Chico, né, no momento de tristeza, visitar aquelas pessoas que são carentes, e a gente buscar isso, acho que na nossa vida, momentos de tristeza todos nós teremos, momentos de provação, de dificuldade, né, momentos que a dor realmente ele bate na nossa porta, a gente tem essas experiências ao longo da vida, mas que a gente possa aproveitar essas experiências para levar um pouco de alívio, de conforto, de amor para outros que têm experiências muito mais dolorosas. Sair do nosso cantinho da dor, né? Sair do nosso cantinho do sofrimento e lembrar que tem pessoas que sofrem muito mais. E não é por sofrerem mais que deixam de também doar de si, que não deixam de levar um pouco de alívio e de consolo para outros que sofrem ainda mais, né? Então que a gente possa ser esse instrumento de Deus na Terra, de levar um pouco realmente de consolo para aqueles que sofrem. E aí a gente lembra Jesus também, né? Não poderia jamais deixar de falar do Cristo, que normalmente é lembrado como crucificado. Quando a gente vê a representação de Jesus nos lares, em outros locais, a gente sempre vê aquele Cristo crucificado, aquele Cristo sofrendo, aquele Cristo, né, em dificuldade. E ele representa para muitos essa necessidade que a gente tem às vezes de sofrer, né, Nelson? Às vezes a gente traz isso de forma gravada em nós, talvez pelo o que a religião vem nos trazendo ao longo dos séculos, de que há uma necessidade em sofrer. Você acha que a mensagem dele reforça, né, apenas esse ponto do sofrimento, ou há pontos que estimulam a alegria de viver e que talvez deveriam ser mais relembrados ao invés da crucificação? Para nós, o Cristo não é o crucificado, mas aquele que ressuscitou. Não é o Cristo que valoriza a morte, mas aquele que permaneceu vivo e continua ainda firme na sua jornada de nos conduzir ao reino dos céus. Jesus não nos convidou no passado, ele continua nos convidando até hoje, dizendo que nós somos o sal da terra, Melissa. É aquilo que dá gosto, é aquilo que dá sabor. Nós somos a luz do mundo, palavra dele. Ele dizia que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Então Jesus vem dar um cântico de esperança, falando que a vida continuava, que Deus era pai, não padrasto, não um Deus de raça, mas um Deus de amor. Um Deus que nos ensina a perdoar 70 vezes 7. É um Deus que tem muitas moradas para os seus filhos. Então, como falar de um Jesus triste, Melissa? De um Jesus crucificado? A cruz representa a fase transitória do nosso apego à materialidade. Mas há um momento em que a gente se desprende da cruz para viver a verdadeira vida. Tem uma história sobre alegria. Certa vez eles perguntaram para o compositor alemão Franz Joseph Haydn qual era a razão das suas composições sacras serem tão alegres. E ele disse: eu não posso fazê-las de outro jeito. Quando penso em Deus e a sua manifestação através de Jesus, meu coração fica tão cheio de alegria que as notas parecem dançar e saltar da pena que escrevo. Já que Deus me tem dado um coração alegre, deve ser permitido servi-lo com alegria. Melissa, a alegria está à disposição de cada um de nós. Basta que a gente queira acessá-la. Acessá-la. E que possamos acessá-la nas pequenas coisas, né? Naquele dia que amanhece ensolarado, na flor que a gente vê pelo caminho, no riso de uma criança, num animal que chega até nós, na nossa família, na nossa oportunidade de trabalho, que a gente consegue ganhar o nosso pão, o nosso sustento, no nosso lar, né? Na mensagem da doutrina espírita que reflete para nós a mensagem do Cristo. São muitos momentos que a gente tem a agradecer. E eu agradeço você, Nelson, por trazer esse tema para a gente, por mostrar para todos nós que podemos viver sim
com alegria, que podemos ter muitos momentos bons aqui na Terra, que a gente deve buscar vivenciar esses momentos e nos momentos difíceis lembrar que tudo passa, que existem pessoas que sofrem muito mais do que nós, mas nem por isso deixam de ser alegres e de nos trazer a sua mensagem. Muito obrigada mais uma vez a você, Nelson, que você deixe uma mensagem para a gente, para os nossos ouvintes. Bom, eu agradeço, Melissa, a oportunidade. A gente sabe que ao falar, os ouvidos mais perto da nossa boca é o nosso. Então a gente continua reforçando valores para que a gente possa levar uma vida melhor. E esse é o meu desejo a você, meu amigo ouvinte, que nesse instante você permita que Jesus visite o seu lar, lhe envolva com o seu manto de amor, de sabedoria e bondade. Que o nosso Mestre amado possa trazer a você que sofre o alento, o acalanto, o bálsamo para suavizar, e você possa sentir a alegria de viver. Porque nós somos filhos de Deus, filho da luz, e para a luz retornaremos. Muita paz e muito obrigado por esses momentos que passamos juntos. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.